Oi, pessoal, boa tarde. Estamos começando mais uma célula e hoje nós vamos falar sobre problemas financeiros, ok? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor venha intervir sobre os nossos problemas financeiros, concedendo-nos sabedoria para administrar as nossas finanças. Que a gente tenha sabedoria para não só administrar, mas para multiplicar também as nossas finanças. Em nome de Jesus, esteja conosco nessa célula, concedendo-nos também um bom culto, um bom arena. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, pessoal. Então hoje o tema é problemas financeiros. O que é isso então? Um dos estudos de Deus no Antigo Testamento é Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá. Deus é o provedor. Deus é a criação. Ele mostra o seu cuidado para com o homem, deixando para criá-lo no sexto dia, o último, para que o homem pudesse usufruir de tudo o que foi criado. O pastor salmista recita sua poesia, declarando: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A prosperidade, graças a Deus, não é uma das doutrinas criadas pelos cristãos neopentecostais, mas uma realidade exposta na palavra, que Satanás não mais conseguiu esconder da igreja. A doutrina franciscana que prega a aproximação de Deus por meio do empobrecimento, esta sim é demoníaca e sem base na palavra de Deus. Amém? Que palavra forte, né, pessoal? Prestar atenção. Isso daí é o que Deus nos fala, né? Por que existem tantas pessoas carentes? O homem ele foi criado com a missão de dominar a criação. Contudo, com sua queda, este domínio foi usurpado por Satanás, o qual teve estabelecido no mundo um sistema econômico cruel e demoníaco, onde poucos têm abundância e muitos vivem na miséria. O homem, ao invés de dominar, passa a ser dominado por Satanás, por meio da sua própria cobiça. O Evangelho do Senhor Jesus veio mudar esse cenário. Logo, a igreja, em Atos, verifica que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha alguma necessidade. É isso aí, pessoal. E é errado ter riquezas em abundâncias e bem? Não. O erro está no coração da pessoa que coloca as riquezas acima do amor de Deus. Você pode ter riqueza, mas você não pode fazer com que isso seja um ídolo, a riqueza seja o seu herói. Deus deve ser o nosso único ídolo, o nosso único herói, o nosso Senhor da nossa vida, o único. Aí, a partir do momento que o seu amor à riqueza se torna maior que o seu amor a Deus, um exemplo disso é a passagem do jovem rico. Deus disse para ele que faltaria a ele vender os bens deles e dar para os pobres. O jovem rico ficou muito triste, porque apesar dele já seguir todos os outros mandamentos, o dinheiro para ele era mais importante. Foi mais importante do que o amor de Deus. Então tá aí um grande pecado, um erro muito grave. E outros exemplos também que temos na palavra de Deus são patriarcas, heróis da fé, que eram pessoas ricas como Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Jó, Salomão, Daniel, Mateus, José de Arimateia. Todos esses eram pessoas muito ricas, mas eles não deixaram que a riqueza subisse a cabeça. Eles sempre guardaram na cabeça que
no coração, principalmente, que Deus era o Senhor de sua vida, o único Deus a que eles deviam seguir. Vamos acompanhar lá em Levítico 25, 35 ao 38. E quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino, viverá contigo. Não tomarás dele juros, nem ganho, mas do teu Deus terás temor, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás dinheiro com usura, nem darás do teu alimento por interesse. O seu Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, para ser vosso Deus. Amém? Então, que Deus nos fala que a gente não deve dar o nosso dinheiro, dar com dó as coisas, né? A gente tem que dar com amor. Não importa quanto que você tenha para contribuir com o seu irmão, para ajudar um pão que seja, mas que você dê com amor, né? Não dê com dó só por obrigação. Também Deus nos fala lá em Malaquias 3, 8 ao 12. Roubará o homem a Deus? Olha só. Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Deus cobra aqui o dízimo e a oferta, né? O que é de Deus, a gente deve dar a Deus. 10% corresponde a Deus, então a gente tem que devolver para Deus. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda essa nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não vou vos abrir as janelas do céu, e vou derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para o recolherdes. E por causa de vós repreendeis o devorador, e ele não destruirá os frutos de vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Palavra poderosa. Vamos seguir com mais uma palavra. Mateus 6, versículo 19 ao 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nossa, que palavra, né? Então, a gente não deve se preocupar com o dia de amanhã. A gente tem que se preocupar em devolver o dízimo para Deus, buscar o reino de Deus. E tudo o que a gente precisa, Deus vai providenciar. A gente não precisa se preocupar, ficar ansioso com o que a gente vai comer. Deus vai providenciar o pão de cada dia. Basta a gente confiar em Deus. Amém? Lá em Lucas 18, 24, Deus nos diz: a intenção de Jesus qual foi a intenção de Jesus ao afirmar: por que é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus? Por que será? Porque o rico, ele tem muita facilidade em deixar o dinheiro subir a cabeça, né? O dinheiro acaba se tornando o mais importante e Deus acaba ficando de lado. Por isso, às vezes, na perspectiva de Jesus, um obstáculo
tanto para a salvação como ao discipulado. Geram um falso senso de segurança, enganam e exigem total lealdade do coração. Grande parte dos ricos vivem como quem não precisam de Deus, porque eu acabei de falar. Na sua luta para acumular riqueza, os ricos sufocam sua vida espiritual, caem em tentação e sucumbem aos desejos nocivos e abandonam a fé. Geralmente os ricos exploram os pobres. Que eu acabei de falar, né? O rico deixa o dinheiro mandar na sua vida, sem falar que ainda explora os pobres, se toma proveito das situações. E como deve se sentir aquele que possui riquezas e bens? Bom, quem possui riquezas e bens não deve se julgar rico em si, e sim um administrador dos bens de Deus. Os tais devem ser generosos, prontos a ajudar o carente, e serem ricos em boas obras. Amém? Tenham um bom coração, fazer caridade, não esquecer do próximo, não deixar que o dinheiro suba a cabeça e se tornar uma pessoa orgulhosa, soberba. Fazendo isso, Deus há de ficar feliz. Amém. Então é isso, né, pessoal? A nossa célula de hoje foi isso. Falamos um pouco sobre problemas financeiros e o que a palavra nos diz sobre isso. E o que a gente deve fazer para controlar isso? Controlar a compulsão por gastar demais sem necessidade, comprar só o necessário. E para que a gente prospere, é importante que a gente devolva 10% do nosso salário para Deus. Se a gente der a parte de Deus, Ele vai providenciar para nós o que a gente precisa. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, ajuda-me a ter sabedoria para que eu possa administrar os meus bens e as minhas finanças. Conceda-me entendimento para que eu possa multiplicar também as minhas finanças. E que eu tenha sempre o pão de cada dia, que nada me falte, nem na minha casa, nem na minha habitação, em nada, Senhor. Que eu prospere cada dia mais na riqueza, e principalmente no meu propósito, na minha célula, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, pessoal, então a nossa célula foi isso aí. Não esqueça que a nossa célula vai ficar gravada lá no canal. Curte, comente, compartilhe, tá? Um abraço, tchau, tchau.